Olá, sejamos muito bem-vindos a mais uma explanação do meu trabalho. Quem vos fala é o aluno Fidelcino do curso de licenciatura em filosofia, aluno concluinte. Aqui, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui junto comigo, vendo essa explanação, esse trabalho que eu estou fazendo com muito carinho para vocês e também aprendendo junto com vocês, é claro. Que com esse estudo eu já sabia de algumas coisinhas, porém procurando, indo atrás, consegui descobrir coisas que eu também não sabia, que aprendi e estou passando agora aqui para vocês. Como eu disse, é uma forma de explanar um pouquinho mais sobre essa realidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Então estamos aqui. E como eu já vinha explanando, o que a Igreja ela pensa, o que ela faz, o que ela acredita, o que ela ensina. Nós sabemos agora aqui, nas primeiras explanações, que a igreja ela tem um tripé, ela acredita em três fatores. Ela começa a nascer do quê? Primeiro, a tradição. A tradição porque foi oralmente. Nós vimos o porquê de uma igreja, que ela não é só simplesmente quatro paredes. Ela é muito mais invisível do que visível. Já venho repetindo isso nos outros vídeos. Que ela também é um conjunto de pessoas que se reúnem para falar em nome de Deus, em nome do seu Criador. E também ela é muito mais invisível do que visível, que aí nós pegamos o mistério dos anjos e dos santos que estão já contemplando Jesus e Deus face a face. Essa é uma ideia do que é uma igreja. E também nós confirmamos essa participação da igreja, que ela nos ensina o que é o tripé, que é o que sustenta a igreja, que é a tradição, que é passada oralmente pelos apóstolos, pelas pessoas que andavam junto de Jesus naquela época, onde ele passou seus ensinamentos, ele não escreveu nada. Então as pessoas acharam melhor ter passado adiante tanto oralmente, depois em escrito. Depois dessa tradição veio o magistério da igreja. O magistério é aquele que ajuda nós a entendermos o que é a Sagrada Escritura. Ele não está acima da Sagrada Escritura e nem da Palavra de Deus, que é Jesus que se encarnou. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ele ajuda nós a entendermos o que é a Sagrada Escritura. E também temos a Sagrada Escritura como o tripé, que é onde, pela inspiração divina, nós temos hoje o que chamamos de Sagrada Escritura. Então, para que vocês entendam que nós já explanamos o que é a Sagrada Escritura, temos também como surgiu a Sagrada Escritura, nós já falamos. Foi a sagrada tradição da igreja, que foi transmitida pelos apóstolos, que a Sagrada Escritura foi criada e apresentada para nós. Isso já está bem explanado. Com a ajuda do Sagrado Magistério, foram escolhidos 27 livros do Novo Testamento, que foi daí que a igreja deu início à sua tradição, o seu magistério, no sentido de passar adiante até chegar hoje nessa palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura. E agora nós iremos explanar a listagem dos livros da Sagrada Escritura. Mas antes um pouquinho de passar para vocês a listagem dos livros da Sagrada Escritura, nós temos que entender qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho de como chegou a isso. A diferença está no fato que no século XVI os protestantes se separaram do magistério da Igreja Católica. Ou seja, qual é a diferença entre o católico e o protestante? Então, o porquê que eles separaram do magistério? Porque eles acreditaram que a Igreja inventou tudo. Eles acreditavam que a única salvação é acreditar
na Sagrada Escritura, como eles chamam a palavra de Deus. Palavra de Deus, como eu falei, nós temos que distinguir. Palavra de Deus é a palavra divina que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo. E a Sagrada Escritura, que é essa daqui, esse livro que contém todos os livros que nós estudamos e é o que nós iremos interpelar depois, eles acreditam nisso. É que o católico crê a Igreja de Cristo tem um magistério, ou seja, pessoas deixadas por Cristo, sucessores dos apóstolos, que são elas que garantem que o Evangelho que nós lemos e a fé que nós professamos é a fé e o Evangelho de Cristo ao longo dos séculos. Então, como quer dizer isso? Nós acreditamos nisso, que com o magistério, que ele ajudou nós a entendermos o que é a Sagrada Escritura, que ele não está acima da Sagrada Escritura e nem abaixo, ele está ajudando nós a entendermos a Sagrada Escritura, e também ele não está acima da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o magistério. Enquanto os evangélicos protestantes acham que a igreja se corrompeu e nós temos que voltar à igreja de Cristo, à igreja primitiva, uma espécie de esforço arqueológico, ou seja, o protestantismo nasce com essa ideia arqueológica que nos últimos 1200 anos a igreja traiu Jesus. Traiu porque nós não seguimos o que ele nos deixou. Como nós não seguimos se nós viemos da tradição, depois do magistério e agora a Sagrada Escritura? Como nós não seguimos? Espera lá, temos muito mais coisas ainda para a gente interpelar ainda. Vamos então às fontes para ver como era a igreja no princípio. Então os protestantes foram perguntando quais são os livros do Antigo Testamento e descobriram que os judeus tinham uma listagem diferente da lista católica. Então, se os judeus têm somente 39 livros, que é isso que eles adotam, que eles falam, que eles interpelam, e a Igreja Católica tem 46, certamente foi a perfídia da Igreja Católica que acrescentou estes livros malévolos. Então, quer dizer, a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica, o que isso dá de diferente é o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento da listagem católica tem 46 e a listagem do Antigo Testamento dos judeus tem 39, então tem 7 livros a menos na igreja, na Sagrada Escritura protestante. Eles tiraram esses 7 livros. Então foram assim que alguns protestantes começaram a tirar esses livros das suas escrituras. Agora, é interessante notar o seguinte, que isso foi um lento processo. Não foi Lutero, de que quando ele pegou e começou a se revoltar contra a igreja, que ele começou a ver muita coisa errada naquela época, que ele sentiu no direito de mexer no que aquilo que já a tradição e o magistério da igreja já tinha feito, tinha já feito toda a listagem, mas não foi ele quem tirou os 7 livros do Antigo Testamento. Porque Lutero, ele continuou publicando na sua Bíblia esses 7 livros, ele continuou passando à frente, ele foi até lá, ele traduziu a sua Bíblia em alemão, ele passou a sua Bíblia em alemão. Quase inseparada, ele sabia que os livros tinham sido acrescentados em uma segunda fase. Por isso que o católico chamam esses livros de deuterocanônico. Deixa eu falar de novo, que é uma palavrinha difícil. Deuterocanônico. Havia uma primeira lista e uma segunda lista
esses livros entraram na segunda lista. Então, por que ele não tirou? Porque, como já explanei, teve duas listas. A primeira fase e a segunda fase. A primeira lista e a segunda lista dos 46 livros, que daí foram colocados, né? Lutero publicava esses livros, mesmo assim, várias igrejas protestantes continuaram publicando esses livros até finalmente no século XIX. A maior parte das igrejas protestantes disseram basta, que eles não aceitavam mais esses 7 livros na Sagrada Escritura, porque eles não acreditavam que foi inspiração do Espírito Santo de Deus para inspirar aqueles autores para ser escritos. Eles não acreditavam nessa listagem. Então, automaticamente, eles tiraram o vínculo do magistério e da sagrada tradição, do sagrado magistério e sagrada tradição. Eles falaram, vamos ficar somente com os 39 livros e pronto, acabou. Então não foi Lutero que tirou esses 7 livros, foi os protestantes de hoje no sentido do século XIX. E eles que decidiram a separar essa tradução desses 7 livros que foram tirados. Então vejo que até mesmo o processo, os protestantes não tiravam não tiveram humanidade, porque houve bastante tempo exatamente porque a igreja protestante padece de um problema. Ela crê mais em sua pesquisa histórica do que na fé que a igreja transmitiu. Então ela acredita muito mais na Sagrada Escritura do que essa fé que os católicos desde os primeiros séculos passam à frente com a sua palavra oral, depois com o Sagrado Magistério. Eles protestam isso. Eles não acreditam mais nos sacramentos, eles não acreditam na intercessão dos santos, eles não acreditam em Maria. Então, para eles, é isso que decide esses 39 livros. Ao longo dos séculos, exatamente, está aqui a fragilidade da eclesiologia protestante, ou seja, o protestantismo nasceu como a religião da Bíblia. Eles não nasceram como Cristo surgiu com a igreja sob Pedro. Foi depois com a Sagrada Escritura, a religião de um livro. Então eles não são a religião como nós da palavra de Deus, que é Jesus Cristo que se encarnou e fez carne e habitou entre nós. Nós temos a nossa Eucaristia. Eles não acreditam. Eles acreditam na Sagrada Escritura. O que a Sagrada Escritura falar é motivo de fé para eles. A sola Escritura, enquanto os católicos que cremos na Bíblia somente a continuação do corpo de Cristo ao longo da história, isso é, o que a Igreja Católica crê, que ela é então a Igreja, é o corpo místico de Cristo. E os católicos são a Igreja que crê na fé dessa Igreja, que é nessa fé a Igreja que nós, da Bíblia, que ela deu esse presente para nós, esse presente da Escritura, da Sagrada Escritura. Foi a igreja que nos deu esse manual de fé. Foi ela que deu esse livro de cabeceira para nós. Ela que fez totalmente essa fé introduzida dos 3 primeiros séculos, que foram discutidos quais eram os livros que iam entrar ou não na Sagrada Escritura. Isso é,
a grande diferença entre católico e protestante, que nós acreditamos então no magistério e na tradição, para que nós possamos entender a Sagrada Escritura. Vamos então olhar um pouco para a origem histórica, não é com H, é com E, histórica, dessas duas listas. O Antigo Testamento, que foi escrito originalmente em hebraico, a famosa Tanakh, ela teve um processo lento de canonização. A lista dos livros foi fixada aos poucos, bem aos poucos, de tal forma a Torá, os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, os 5 primeiros livros era a Torá, que era isso que nós tínhamos na época do Antigo Testamento. Foi a primeira coisa que foi fixada. Logo depois foi fixado os profetas, e somente num período superior que se fechou o cânon, que para nós, uma linguagem que a Igreja Católica usa para não dizer lista, é o cânon. O cânon, uma linguagem muito muito teológica. Cânon dos escritos. Então veja, já que a diferença que existe entre a Bíblia Católica e a Bíblia Judaica ou Protestante está exatamente nos escritos, a Torá é a mesma, os profetas são os mesmos, são os escritos que são diferentes. Então, tudo é igual nessa parte, o que diferencia são os escritos. Porque essa última fase da Bíblia não estava ainda canonizada, ou seja, não estava fechada. A lista na época de Jesus e dos apóstolos, o que nós temos é o seguinte: os judeus na época de Jesus ainda tinham um grande debate a respeito de quais ainda eram os livros sagrados. Os saduceus, por exemplo, só acreditavam na Torá, os 5. Então essa comunidade dos saduceus, eles só acreditavam nesses 5, não tinha as outras leituras da Sagrada Escritura, eles só acreditavam nesses 5 livros. Os 5 primeiros livros, os fariseus acreditavam nos profetas. Então os fariseus não acreditavam nesses 5 livros, eles só acreditavam nos profetas e nos escritos, e tinham a convicção de que a inspiração dos escritos ainda não estava concluída. O processo da Sagrada Escritura ainda não estava fechado. Foi assim então que Jesus veio ao mundo e os apóstolos começaram a pregar o Santo Evangelho. Quando os apóstolos foram pregar o Santo Evangelho, eles tiveram que pregar não só o Evangelho ali na Terra Santa, onde Jesus havia pregado, eles tiveram que ir para o mundo inteiro pregar o Evangelho a toda criatura. Mas qual que era o mundo inteiro? Era naquela comunidade daquela época. O mundo inteiro que estava falando era naquela comunidade. Efésios, Corinto, naquela comunidade de Tessalonicenses, enfim, essas comunidades, esse mundo inteiro que ele quis dizer. Ora, o mundo inteiro daquela época falava basicamente o grego. Então, naquela época, o que predominava nessa época era a língua grega. O grego é o inglês da época, que hoje em dia qualquer coisa que você vai, tudo tem o inglês, por mais que tenha o inglês, espanhol e tal, mas é o inglês que predomina a língua mundial. Se você for a qualquer lugar do mundo, você conseguir dominar a língua inglesa, o inglês, tanto o britânico quanto o dos Estados Unidos mesmo, você consegue se comunicar
em qualquer lugar. E isso acontecia na época de Jesus. Era o grego que era, por assim dizer, mas havia outras línguas também. Havia muito mais línguas na época, mas era a língua do comércio, o grego. O grego era a língua que as pessoas utilizavam nos vários países. Então os apóstolos começaram a pregar o evangelho em grego. Eles começaram a passar a palavra oralmente em grego. Mas a Bíblia estava escrita em hebraico. Que maluquice é essa? Se eles pregavam em grego e a Bíblia estava sendo escrita em hebraico. Mas então os apóstolos foram e pegaram a tradução grega. Vamos lá. Os apóstolos, vou falar de novo. Os apóstolos foram e pegaram a tradução grega da Bíblia, que chamamos de Septuaginta, a tradução dos 70, que foi uma tradução que tinha sido feita em Alexandria antes de Cristo. O que é a versão 70? Era 70 sábios que tinham escrito a Sagrada Escritura no sentido grego, que foram ali que estavam a parte importante, que eles acharam melhor usar a versão dos 70. Mas acontece que essa tradição dos 70 possui nela esses 7 livros a mais. Então veja que os apóstolos utilizavam essa tradução. Não é difícil um biblista sério estudar e enxergar que muitíssimas vezes no Novo Testamento, quando se cita o Antigo Testamento, o texto que é utilizado é o texto dos 70. Então todas as vezes que eles iam atrás tal, citava aqui na nossa Bíblia. Toda vez que nós lemos o Antigo Testamento, nós iremos falar essa versão dos 70. A Septuaginta. Existe a coincidência, por exemplo, quando São Mateus diz que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. É um texto de Isaías. Mas se for ver bem na Tanakh, a Bíblia hebraica, não se fala de virgem. Eis que uma jovem ou uma moça conceberá e dará à luz um filho. Essa palavra moça pode ser interpretada tanto como juventude como com virgindade. O que fizeram os 70? A Septuaginta traduziam uma virgem e Mateus cita assim uma virgem com a tradução dos 70. Quis dizer, os apóstolos usavam essa tradução. É assim que estão a igreja desde seu início usa esta tradução dos 70. O fato é que houve um conflito entre os cristãos da igreja de Cristo e os judeus. Os judeus começaram a ver que os cristãos estavam pregando de uma outra forma, de uma forma diferente do que eles estavam acostumados a crer, e então houve, digamos, a excomunhão dos cristãos nas sinagogas. Com esta excomunhão, isto levou os judeus a uma necessidade de estudar qual é a lista dos livros e fechar o cânon. Então, o que quer dizer isso? A excomunhão. Que a excomunhão é uma coisa que, se você falar e contra, tá dizendo, você vai ser excomungado. Por exemplo, se eu chegar e falar aqui uma heresia da igreja, dos ensinamentos dela, falar alguma heresia, eu vou ser excomungado da igreja porque eu estou indo contra o que aquela fé diz. Então, quando começou a usar o livro dos 70, os judeus acharam que a igreja católica estava ensinando coisas erradas. Por isso que eles tiraram das suas sinagogas essas pessoas que participavam da igreja católica. E eles quiseram fechar o cânon.
para não haver mais dúvidas. Então foi mais ou menos no final do século I que os judeus resolveram fechar o cânon. Eles resolveram para não haver mais briga, nesse sentido, nem colocar e nem tirar. E excluir aqueles livros a mais que estavam na Septuaginta. Então, o porquê que foi tirado? Porque eles acharam a necessidade de tirar aqueles 7 que estavam na 70. Eles quiseram o que muitos acham que foi Lutero que tirou, foram eles que fizeram e tiraram aqueles livros a mais que estavam na Septuaginta, mas isso foi um processo posterior a Jesus Cristo, um século depois de Jesus. Portanto, os protestantes não aceitarem o cânon dos judeus, na verdade está aceitando a autoridade dos rabinos judaicos depois de Cristo e não antes de Cristo, porque os apóstolos com muita tranquilidade pregavam o evangelho a partir da Septuaginta. Para os católicos, basta quem define os livros sagrados. É a igreja, porque foi essa mesma igreja que definia os 27 livros do Novo Testamento. Agora vem uma pergunta. É porque os protestantes aceitam os 27 livros do Novo Testamento e não aceitam os 46 livros do Antigo Testamento? Porque foi a mesma igreja que fez os 27 livros, foi a que fez a listagem dos 46 livros. A mesma igreja que define os 46 foi a mesma dos 27, não tem lógica nenhuma. Porque, ora, se não aceita a autoridade do magistério da igreja, que definiu os 46 livros do Antigo Testamento, por que razão aceitaria os 27 livros do Novo Testamento? Baseado em quê? Argumentos em quê? Em que autoridade? Em que pressuposto histórico? Porque se sabe historicamente, existe inúmeros documentos que comprovam isso, que até o 3º século não estavam ainda claro quais eram os livros do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Haviam várias listas circulando, existiam as controvérsias, que houve um herege chamado Marcião e a igreja entre os gnósticos e a igreja. Como eu já havia dito, os gnósticos eles queriam introduzir muitos livros na igreja, na Sagrada Escritura, perdão. Eles queriam introduzir tudo. Eles queriam introduzir o Evangelho de Maria Madalena, eles queriam introduzir outras cartas de São Pedro, enfim, eles queriam introduzir muitas coisas. E também Marcião, que era um herege, ele queria tirar tudo, ele só queria deixar o Evangelho de Lucas, que também com algumas restrições, como havia dito, e algumas cartas paulinas. Pronto. Isso seria bem menos ainda do que 27 livros. Somente no final do século III que a coisa apaziguou. Então a lista que nós temos hoje, que é hoje essa listagem dos livros da Bíblia, os 46 do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Esta lista, ela está, essa lista do cânon está estabelecida e tranquila na época de Santo Agostinho. O primeiro concílio que nós temos, fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia. É o concílio de Hipona. Foi por Santo Agostinho que Agostinho coloca essa lista, que é a lista que temos hoje.
Infelizmente, os atos desse concílio de Hipona não chegaram até nós nos dias de hoje, mas quase contemporâneo Santo Agostinho nós temos o Decretum Damaso, que é o decreto de São Damaso, que houve um sínodo em Roma no final do século IV. O Papa Damaso estabelece a lista que temos hoje. Então, essa listagem, onde a Igreja ela consegue transmitir para nós hoje com a tradição e o magistério, a Sagrada Escritura foi elaborando essa listagem. A Sagrada Escritura é composta por 73 livros, porque tem uma junção de alguns 2 livros, que se você juntar eles ficam 72, se você separar eles vão ficar 73. O Antigo Testamento tem 46, como eu falei para vocês, tem 46 livros, e o Novo Testamento 27. O do Antigo Testamento, primeiro tem os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, conjunto dos 5 primeiros livros tradicionalmente agrupados, mas não absolutamente pelo tema, promessa e cumprimento. O relato começaria com Abraão, depois de uma breve pré-história, e se concluía com Josué, a repartição da terra prometida para as 12 tribos de Israel, alternativa chamada Hexateuco. Pela forma do Deuteronômio, revela pertencer como uma grande abertura ao corpo narrativo seguinte desde a entrada na terra prometida até a saída do exílio. Josué, Juízes e 1º e 2 Samuel e 1º e 2 Reis, alternativa chamada Tetrateuco. 4 fontes deram origem ao Pentateuco, chamadas pelos exegetas de Javista, Eloísta, Deuteronomista e Sacerdotal. Então, esse é o Pentateuco, resumindo o Pentateuco. Já Gênesis, que é o primeiro livro dessa listagem, é o livro das origens, origem do mundo, origem do mal, origem das culturas, de dispersão dos povos, da pluralidade de línguas, origem da salvação, origem dos patriarcas. Tenta dar uma resposta histórica e grandes enigmas do homem, o cosmo, a vida e a morte, o bem e o mal, o indivíduo e a sociedade, a cultura e a religião. Então, essa é uma pequena... Vou dar uma introdução a cada um de vocês para vocês terem mais ou menos base de onde vem. Esse foi Gênesis primeiro. O Êxodo é o livro da libertação do povo judeu do Egito e da aliança com o seu código, dos primeiros passos no deserto e de elaboração do instrumental de culto. O Levítico, compilação de leis sacerdotais de redação tardia, pós-exílio, como a lei de santidade e algumas com elementos muito antigos, com as proibições alimentares. Isso é o que cada um fala, uma forma muito resumida para vocês entenderem o que cada livro fala. Números, chamado pelos judeus de no deserto descrever a transladação dos israelitas do Sinai, passando em torno a Cádiz até os campos de Moabe, contém um recenseamento do povo judeu.
E para fechar o Pentateuco, Deuteronômio é uma recapitulação dos 3 livros anteriores, com muito de código legal, na forma de um longo discurso de Moisés. Então esses são os 5 primeiros livros do Pentateuco, que essa é a introdução de cada um deles. Agora iremos para os livros históricos. Livros provindos de uma grande história narrativa persistente, chamado pelos exegetas de História Deuteronomista, que abrangia desde a entrada da Terra Prometida até a saída do exílio da Babilônia, onde o Deuteronômio era o grande prólogo e chave teológica dessa história. Josué, história da conquista da Terra Prometida no século 13 a.C., favorecida pelo enfraquecimento dos impérios egípcios. Assírio e Etita da região tem como protagonista a figura de Josué, depois que Moisés passou essa incumbência a Josué, que ele conseguiu chegar à Terra Prometida. Juízes, história da organização política do povo por pessoas de prestígio na sociedade. Os juízes intenta encher o vazio histórico que transcorre em Canaã antes da monarquia. Ruth, uma das obras-primas da narrativa hebraica, relata a história de Noemi, Ruth e Boaz, em 4 cenas centrais. A simplicidade é um dos atrativos do relato. 1ª e 2ª Samuel, implantação da monarquia em Israel, sob guia de Samuel como juiz e profeta. Tem como objetivo mostrar que a monarquia está submetida à palavra profética. Relata os reinados de Saul e Davi. 1ª e 2ª Reis, história dos reis até a cisma em 2 reinos, onde o reino do norte institucionaliza a idolatria, enquanto o reino do sul permanece fiel. Continua a história da monarquia, começada com Saul e Davi. Mostra que a monarquia não foi uma experiência de todo boa. Poucos monarcas responderam à sua missão religiosa e política. Evidencia a decadência do reinado, conduzindo uma narrativa paralela dos 2 reinos até a catástrofe sucessiva de ambos. 1ª e 2ª Crônicas, repetição quase textual de livros anteriores. Juízes, Jeremias, Samuel e Reis. O que copia de outros ocupa metade da obra. As listas ocupavam quase a metade do resto, com vários discursos no espaço remanescente. Esdras, história do regresso do princípio grupo para Israel após a deportação para a Babilônia, 586 a.C., até a reconstrução do templo entre 538 a 516 a.C. Mostra a atividade de Ageu e Zacarias, com a repartição de importância capital em 538 a.C., que descreve a continuidade do povo e de sua história. Neemias, história do regresso do 2º grupo para Israel, separada por um intervalo de 1 século da primeira e encontro dos habitantes que haviam ficado na terra, os samaritanos. Mostra a reorganização religiosa com Esdras e a reorganização social com Neemias entre 458 a 420 a.C. Tobias, história de Tobit, o autor
o situa na Assíria, entre os desterrados por volta do século 8 a.C. É um relato fracamente didático, com montagem paralela, quase cinematográfica. Custou afirmar-se como um livro canônico. Judite. História de Judite salvando uma cidade da conquista babilônica. Judite é a personagem de uma história fictícia, eficazmente camuflada em história real, para animar a resistência e a rebelião de Israel frente à ameaça do helenismo crescente e o Antíoco. Sexto, Epífanes, líder dos Seleucias e grande inimigo do povo judeu, a quem o livro de Judite parece se referir. Esther. História de Esther e Mardoqueu evitando a morte do povo judeu na diáspora judaica da Pérsia sob Xerxes. Tem caráter sapiencial, didático e espiritual, neutro do texto hebraico original e mais saliente nos acréscimos em grego, caráter escatológico, referindo-se ao julgamento definitivo, e caráter de etiologia festiva, justificando a festa popular chamada Purim. Pertence aos livros deuterocanônicos. Primeira e Segunda Macabeus. O primeiro livro é relatado da resistência de um grupo de judeus à repressão deflagrada do Antíoco IV, primeiro passiva até o martírio, depois abandonando as cidades e por fim com a revolta à mão armada. A independência veio no reinado do Asmoneu, João Hircano, época do primeiro livro, com a intenção de exaltar a memória dos combatentes e justificar a situação de sacerdote-rei do monarca. O segundo livro é um resumo da obra de Jasão de Cirene sobre Judas Macabeu e a resistência do Antíoco IV até o ano 160 a.C., contada de forma teatral. Aponta vários valores doutrinais, como a fé na ressurreição, a valentia dos mártires, a proteção divina como a resposta à oração confiante e o triunfo do bem sobre o mal. Agora, esses livros foram os livros históricos, e agora os livros sapienciais, que nós veremos antes de terminarmos essa explanação, que daí eu continuo na próxima explanação os livros proféticos, e assim a gente daria continuidade à listagem da Sagrada Escritura, para vocês entenderem um pouquinho o que cada um fala, uma forma muito breve, para vocês entenderem o que cada um fala. Agora, os livros sapienciais. 5 dos livros Jó, Provérbios, que nós podemos entender esse Provérbios como ditado popular, Eclesiástico e Sabedoria, possuem forma sapiencial, formados por ditados, máximas e aforismos. Salmos e Cântico dos Cânticos têm características próprias. Jó, criação poética que discute o sentido do sofrimento humano, numa clara oposição à doutrina tradicional da retribuição, de autoria de um gênio anônimo que viveu provavelmente no desterro, com um prólogo e um epílogo em 2 planos,
o celeste e o terrestre. Livro dos Salmos. Livro de orações em 5 coleções desiguais, como uma espécie de pentateuco da oração, de 1 a 41, de 42 a 72, de 73 a 89, de 90 a 106, de 107 aos 150. A melhor classificação é por gêneros literários: hinos e ação de graças, súplica comunitária, súplica individual, de perseguido ou de doente, ou de inocente falsamente acusado, cantos de confiança, salmos litúrgicos, salmos penitenciais, salmos sapienciais, meditacional ou histórico, e salmos reais ou para o rei. Então o livro dos Salmos é muito cogitado no Antigo Testamento, porque na igreja nós temos a liturgia das horas, onde nós recitamos esses salmos. Então os Salmos é muito cogitado e ele é um dos livros que mais é consultado na Sagrada Escritura. Provérbios, livro de preceitos para a vida moral, formado por uma coleção de pequenas coleções. Tem 3 eixos principais: sensato, nécio, do plano sapiencial; honrado, perverso, no plano moral; bem-sucedido, fracassado, no plano material. Tem caráter anônimo e unidades minúsculas. Então, pelo que diz a história, pelo que diz a nossa tradição, tem o caráter dele anônimo. Por enquanto, ainda os estudos ainda não sabem quem escreveu o livro de Provérbios. Eclesiastes, o autor Coeleté, formado em uma escola e tradição sapienciais, desenvolve uma crítica ao exercício da sabedoria, procurando compreender o sentido da vida. Cântico dos Cânticos, poesia sobre a sublimidade do amor, uma coleção de canções de amor. Desenvolve o tema tanto em forma pessoal como em forma transcendente, rico em imagens e comparações. Livro da Sabedoria. Um livro do Antigo Testamento é um tratado sobre teologia política. Tem consciências notáveis como o Eclesiástico. A sabedoria ocupa no livro posição altíssima, mas a justiça é o tema dominante do começo ao fim. E o último livro sapiencial é o Eclesiástico. Sabedoria de Jesus Ben Sirac, muito lido na Igreja Antiga. Tem como tema convencer que o máximo da sabedoria é o respeito ou reverência a Deus, o que se traduz no cumprimento da lei. Então esses são alguns livros ainda. Nós paramos em Eclesiástico, que vou mostrar para vocês aqui, o Eclesiástico. Depois vem os livros proféticos, que são todos esses aqui, todos esses são os profetas. No outro vídeo nós vamos explanar cada um deles também com esse pequeno enunciado, para que vocês entendam como foi criado e foi estudado, foi feito com todo carinho essa lista do Antigo Testamento, para que vocês possam compreender um pouquinho mais como a igreja ela é sábia quando ela escolheu e colocou esses livros como inspiração divina. Então, na próxima aula, nossa próxima explanação, iremos começar os livros proféticos, que começa por Isaías. Muito obrigado pela atenção de vocês. E no próximo vídeo nós voltaremos explanando esses livros que faltam. Muito obrigado.